Oi, gente, pra quem não me conhece ainda, meu nome é Emanuele Alves, e eu tenho 16 anos. E eu tô meio nervosa porque eu nunca tinha gravado um vídeo assim antes. Mas Deus tocou no meu coração pra contar o meu testemunho sobre o meu hino, A Tua Igreja, é o nome dele. E esse hino eu tô escrevi ele, né, em torno de 2 meses, assim. Comecei a escrever ele por meio das minhas orações, pedindo pro Senhor, porque olha a situação que estamos no nosso mundo. Olha o que estamos vivendo, estamos perto da volta dele e todo mundo, muita gente, parece que todo mundo sabe que ele tá voltando, mas nem todo mundo quer aceitar. Tipo, muitas vezes, até eu, tipo, às vezes a gente começa a viver na rotina, no cotidiano e acaba esquecendo, tipo, Jesus tá voltando em breve. E tu, tá pronto? Tu tá preparado? Tá fazendo as coisas certas? Renunciou o que precisava renunciar pra tudo isso? Esse hino fala tudo o que tá acontecendo. Tem meio de minhas orações, principalmente não só no meu ver da minha igreja, e sim no ver de tudo, no ver de todas as igrejas. O que adianta, muitas vezes, parecermos que estamos adorando só no momento e não viver isso todos os dias? Que nem fogo de palha, sabe? Queimou ali e daqui a pouco apagou. Eu não quero isso. Minha oração é para que todos, para que venhamos ter um avivamento, que não só eu cantei esse hino na minha igreja, mas não só na minha igreja, que esse avivamento não venha só da minha igreja, que esse avivamento venha em todo o mundo, que pessoas sejam salvas, pessoas sejam libertas em nome de Jesus, porque Ele tá voltando. E pensar nas almas que estão se perdendo, pensar nas coisas que estão acontecendo. Sei, nem todo mundo é certo, nem todo mundo faz as coisas certas, ninguém é perfeito. Mas o importante é tentarmos mudar, tentarmos corrigir os nossos erros. Eu sou uma pessoa assim, eu fui uma pessoa assim, eu estou sendo. Deus todos os dias está trabalhando na minha vida para mim viver o meu verdadeiro chamado, para mim viver tudo aquilo que Ele me prometeu desde que eu era pequena. Todo mundo pensa, quando vê, ela começou a escrever, que legal. Mas não só em mim, mas quantas pessoas? Fulano começou a cantar, fulano começou a pregar, olha. Mas Deus fez essas promessas desde que nós nascemos. Quantos livramentos Ele nos deu para estarmos aqui hoje, para estarmos fazendo a sua vontade, e muitas vezes temos medo disso. Ficamos com medo do que os outros vão pensar. E isso acaba nos prendendo. Eu comecei a orar e pedir para Deus, Senhor, tire esse medo, porque aconteceram muitas lutas, muitas dificuldades para mim cantar esse hino na igreja. E foram diversas dificuldades. Sofri várias lutas, mas não só eu, mas a minha família também.
por me apoiarem, por estarem do meu lado. Eu fiquei super nervosa, tive várias crises de choro também por não saber o que fazer, porque eu escrevi, tá, e a melodia dessa música? Senhor, me mostra a pessoa pra tocá-la pra mim. Senhor, mostra a pessoa pra tocar pra mim. E ele ouviu as minhas orações. Conversei com a pessoa, tu pode? Ele disse, posso. Daí funcionou. Aconteceu algumas lutas, mais lutas. Comecei a entrar em crise de novo. E no final deu tudo certo, sim. Mas no dia eu comecei a chorar tremendamente. Porque eu fui na escola bíblica dominical e eu escutei a palavra, prestei super atenção, tema, entendes o que lês? E eu fui perceber o que aquilo foi falar comigo depois que eu cheguei em casa. Só que antes, fizemos o ensaio e não ficou legal. Tivemos meia hora para ensaiar, tocamos 2 vezes. Não ficou legal. Não ficou do jeito que Deus queria, sabe? Aí cheguei em casa e disse, mãe, pai, não deu certo. Comecei a chorar, em prantos, pensando, mas por que tá acontecendo isso? Deus me deu esse hino, Deus me deu a letra, Deus me deu uma pessoa para tocar. E agora, ele me disse, canta nesse dia. O que eu vou fazer? E aí, eu fui, no meio de muito choro, minha irmã disse, vamos orar ali, Manu. Fui orar com ela, em prantos, pedindo ao Senhor, me ajuda. Porque senti eu não sou nada. Todos os dias, Senhor, vem falando pra ele, senti eu não sou nada, vai na minha frente. Porque eu dei passo da iniciativa pra seguir o chamado que Deus me deu. Então eu fui com muito medo. Só que antes de orar, Deus tinha me falado assim. Eu disse, Senhor, fala através da tua palavra. Fala de uma forma clara. E aí, Deus me deu a palavra em 1 Reis 15, 5. Na parte A, que diz assim, porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor, e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara. Davi, sim, ele fez várias coisas erradas. Mas Davi era reto perante o Senhor. Ele voltou atrás, ele pediu perdão, tudo. E sim, ele fez tudo o que Deus ordenou pra ele. E eu pensei, Senhor, eu não posso desistir. Eu não vou desistir agora. Só que, no meio de tantas dúvidas, de tanta aflição, eu fui lá e orei com a minha irmã. E depois da oração, ela disse assim, Manu, canta, solta a voz aí. E se Deus quiser que tu cante esse hino, nem que seja só com a tua voz, Ele vai te acalmar, vai tirar todo o peso do teu coração. E foi literalmente o que aconteceu. Cantei o hino, Deus me acalmou, confortou, tirou tudo aquilo. Então, eu fui cantar. Antes do culto, tínhamos marcado de ensaiar, não consegui chegar a tempo, não consegui falar com ele, então acabou que eu fiquei mais nervosa ainda, porque tipo, meu Deus, e agora?
Será que ele vai tocar daquela forma? Aí eu pensei assim, o Senhor tá comigo. E eu assim, Senhor, principalmente, bota as palavras na minha boca. Como eu pedi agora pra ele, pra falar isso pra todo mundo que vê esse vídeo. Senhor, bota as palavras na minha boca pra me falar com a tua igreja. Porque eu sou apenas um vaso, eu sou nada perante o Senhor. Sou só um instrumento. Então eu pedi, Senhor, dá tudo certo. Vá na frente. O hino deu tudo certo. O que eu tinha que falar pra igreja deu tudo certo. Chegou na hora, deu literalmente tudo certo. Porque Deus estava na frente. E foi uma das provas com Deus que eu tive, tão grandes, que toda vez que eu canto esse hino, eu começo a chorar. Tava me segurando pra não chorar no vídeo que eu gravei ele. Mas deu tudo certo. Cantei. Pensei assim. Depois que eu voltei de lá do púlpito, eu senti uma paz tão grande e tanta felicidade que eu comecei a chorar. Tudo aquele que eu tava segurando lá no púlpito pra não chorar também. E aí eu comecei a chorar. Por quê? Porque Emanuel começou a chorar. Porque eu sabia que Deus queria falar com alguém aquele dia. Ele me falou isso. Ele tocou no meu coração e me falou isso. E eu me senti tão feliz porque eu fiz o que ele me pediu. Porque fiz o que ele me chamou. Tenho tantas experiências com Deus. Mas essa até agora, depois do batismo com o Espírito Santo, essa foi a maior. Porque Deus simplesmente falou de várias formas. Eu tô contigo. Eu tô na tua frente. Faz o que eu te chamei. Mas ele não fala só pra mim isso. Ele fala pra todo mundo. Se você tem um chamado, você sabe o seu chamado, dá o passo de iniciativa. Vai e faz o que ele te chamou, porque ele vai estar contigo. Ele vai estar em todo momento contigo. Ele vai na tua frente, mas ele quer o teu passo de iniciativa. Ele quer o nosso derramamento. E é isso que nós precisamos fazer. Lutar contra nós mesmos todos os dias, porque não é fácil. Lutas virão, com certeza. E eu tenho certeza que Ele tá contigo. Ele tá comigo, Ele tá com todos nós, o tempo todo. Sei que muitas lutas na minha vida vão vir por seguir em frente. Mas, por estar fazendo a vontade dEle, eu fico feliz. E digo, Senhor, me sustenta nessas lutas, porque eu vou continuar. Eu não vou parar aqui. Se tu me chamou, eu vou cumprir o teu chamado. Eu vou ir, eu vou cumprir o que eu te pedi, Senhor. Senhor, eu te pedi. Eu falei, eis-me aqui, envia-me a mim. E eu quero cumprir isso. Ele me chamou depois disso. Eu quero cumprir. Ele me preparou, ele me chamou desde do meu nascimento, desde eu sendo gerada. E eu
aqui em frente. Essa mensagem foi bem longa, mas eu quero que preste muita atenção. Deus toque no teu coração. Porque se você tem um chamado, vai. Você sabe o seu chamado. Ai, mas Manu, eu não sei o que Deus quer da minha vida, não sei o meu chamado, ele não confirmou exatamente. E se eu disser que Deus não confirmou exatamente pra mim? Ele foi confirmar depois. Ai, Manu, mas tu canta desde pequena. Tu serve a Deus desde pequena e tu não sabia o teu chamado? Não sabia. Por quê? Ele disse: vou te usar aonde tu for. Mas de que forma? De que forma, Senhor? Depois ele foi me falando: canta, minha filha. Sim, ele me deu. Ele me deu a minha voz. Ele tirou a minha vergonha. Está tirando aos poucos porque eu ainda tenho. Mas ele me deixou mais solta. E simplesmente... antes eu não conseguia, mas agora eu falo da palavra dele tão tranquila. Eu sei o momento de falar. Consigo falar de Deus, nem que seja um pouquinho para uma pessoa. Eu tô fazendo a minha parte. Mas isso depende do nosso derramamento. De nós nos entregarmos verdadeiramente a Ele e dizer: Senhor, eu tenho vergonha. Senhor, eu me sinto presa porque antes eu cantava assim, lá em cima, assim, totalmente assim, com os cabelos tudo tapando minha cara, que nem meus pais falavam. Só que eu comecei assim. E eu sei que Ele tem grandes coisas pra mim no futuro. E eu sei que são muito maiores do que os planos que eu fiz pra minha vida. E eu confio nos planos dele. Eu sei que ele vai me guardar, vai me livrar de todo mal. E ele vai proteger a mim e a minha família. E todos nós louvaremos o nome dele. Todos nós louvamos o nome dele. Todos os dias. Eu quero deixar essa mensagem pra vocês. Ai, muitos podem nunca ter me escutado. Muitos podem me conhecer, dizer: nossa, essa Manu? Porque eu nunca tive coragem de falar tanto. Nunca, sempre fui mais tímida, nunca falei tanto. Sim, entre os meus amigos eu falo até demais, mas muita gente que me conhece sabe. Quando Deus me toma, quando é pra falar sobre a palavra dele, eu não consigo parar mais. Eu peço pra Deus que Ele toque no seu coração e que você venha fazer o que Ele te chamou. Não tenha medo, porque Ele vai contigo, Ele vai na tua frente. Só dá o teu passo da iniciativa. Então eu entrego essa palavra, essa mensagem e a parte desse testemunho para vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um, guie a vida de cada um e mostre tudo o que você precisa na sua vida. Que Ele abra seus olhos espirituais, que Ele abra o seu coração e que você derrame tudo diante dele. Então, tchau e que Deus abençoe cada um de vocês.